Vamos conversar com o Dr. José Roberto, geriatra, sobre os dois extremos, doutor. Acho que lá no teu consultório já deve ter tido caso assim, né? Doutor, minha avó, minha mãe não toma remédio de jeito nenhum. Isso é bastante frequente, né? Uma geração que não gosta, tem pacientes que falam assim, eu não gosto de tomar remédio. Tomar remédio não é bacana. Tomar remédio é para começar a ter um preço, ter um custo. Né? Tomar remédio é chato. Tomar remédio a gente tem que ter disciplina. Mas se for indicado, né, se tem um problema e a gente precisa usar remédio, é a solução. Então eu falo que é um mal necessário. Então não utilizar remédio não é uma forma correta. Certo? Muitas vezes a gente consegue controlar algumas doenças com dieta, a gente consegue controlar com exercício físico, a gente consegue controlar com medidas chamadas não farmacológicas. Né? Mas muitas vezes a gente tem que usar remédios. Sem a utilização de medicações, a gente não consegue melhorar. Né? E, na verdade, se a gente pegar a história aí da evolução, né, da medicina, evolução tecnológica, e como mudou o envelhecimento, né, se deve a essa tecnologia. Então, nós estamos vivendo mais e estamos querendo viver cada vez melhor. Então, os remédios fazem parte desse processo. Eu acho que aí na tua casa também, né? Já deve ter acontecido isso. O vô, a avó, o pai, a mãe, ou toma demais remédio, é o famoso hipocondríaco, né? Tá com dor em tudo e vai tomando se entupindo de remédio, ou não toma de jeito nenhum, né? Por algum motivo também. Quem que ligou, Kelly? Maria Helena? Maria Helena, um beijo pra você. A Maria Helena falou o quê, Kelly? Diz que a mãe dela começa a tomar um remédio e daí para quando acha que tá boa. Não é um privilégio da mãe da Maria Helena, né? Isso é bastante comum. E às vezes é uma falta de orientação, um pouco mais de cuidado da nossa parte, de explicar para o paciente, por exemplo, se ele está tomando remédio para pressão alta, não é porque a pressão chegou em 12/8 que pode parar de tomar remédio. Pressão alta não tem cura. Então, nós queremos é o controle dessa hipertensão. Nós estamos controlando essa hipertensão como? Com remédio. Assim vale para o diabetes, assim vale para colesterol e tantas outras doenças. Então, a gente consegue o controle daquela doença. Aí começa a medir a pressão, começa a medir o diabetes, está sempre bom. Opa, é isso que a gente quer. A gente está conseguindo o nosso objetivo. Então, não é a hora de parar de tomar o remédio. Exatamente ao contrário, é para manter a aderência ao tratamento, porque isso vai conseguir manter-se dentro desse controle. Mas é muito comum acontecer isso. Agora minha pressão está boa, eu vou parar de tomar remédio. Então, isso não é bacana. E você falou o outro extremo, né, das pessoas que tomam remédio exageradamente. Tomam remédio exageradamente e no paciente idoso isso tem um grande problema. Porque com o idoso, várias alterações acontecem com o envelhecimento, as alterações renais, né, o quanto nós metabolizamos pelo fígado das drogas, altera. Então, é um problema muito sério a prescrição de medicação para o idoso. Então, eu falo isso porque é muito comum o vizinho dar o remédio, né, o farmacêutico dar o remédio. Então, o remédio do vizinho, eu já falei aqui várias vezes, é bom para o vizinho. Né? Então vamos utilizar remédios só sob prescrição médica, porque senão nós corremos o risco de ter grandes consequências do uso inadequado dessas medicações, tá certo? Então existe o superuso, né? A gente fala até descontinuação do medicamento, muitas vezes a gente tem que fazer descontinuação de alguns remédios, e existe o não uso. Os dois lados não são legais, né? Então a gente precisa estar orientando bastante, e esse que está nos ouvindo aí em casa, por favor, né? Siga a prescrição médica. Doutor José, olha o caso da Michele aqui, ó. A Michele tem um caso diferente. Um beijo pra você, viu, Michele? Ela ligou dizendo que toda vez que ela pega um remédio, que o médico prescreve um remédio pra ela, ela pega a bula e lê a bula inteira. Até aí tudo bem, ok, eu acho super válido. Só que o que acontece é que se dá alguma reação adversa, como aquela escrita na bula, aí ela para de tomar na hora. Por exemplo, o que aconteceu é que ela comprou um remédio lá e estava escrito lá, ao sinal de taquicardia, pare na hora. Deu taquicardia, ela parou na hora. Eu acho que ela fez correto. Se deu principalmente uma taquicardia, ela teria que parar mesmo. Mas eu gostaria de orientar as pessoas que bula é óbvio que é fundamental, tanto que ela está lá, é obrigatório que ela esteja lá, mas que a gente não fique sugestionado, porque quando a gente pega um efeito colateral de alguma medicação, né, um remédio às vezes dá tanta coisa que a gente fica apavorado com a bula. Mas se desse tudo aquilo em uma única pessoa, não existiria nenhum remédio que a gente conseguiria tomar. E, na verdade, os laboratórios são obrigados, se durante um estudo, por exemplo, avaliando 1000 pacientes, um teve dor de cabeça, eles são obrigados a relatar lá.
tá certo? Entendi. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Inclusive, em algumas bulas, vem lá, efeitos colaterais muito frequentes, 1 para cada 10 mil, muito frequente, 1 para cada 100, é pouco frequente, né? 1 para cada 1000, por exemplo, e assim vai. Então tem que tomar esse cuidado. Né? Então, Isso quando está escrito na bula lá, né? E aí, assim, o que eu recomendo é assim, se eu tiver alguns sintomas, eu não tiver, inclusive, acesso ao médico, muitas vezes a gente não consegue falar com esse médico sobre se aquele remédio está causando aquele problema, a gente lê na bula. Né? Se aqueles sintomas podem ser do remédio que se consome em bula. Né? E aí, num caso de uma palpitação, né, que é um disparo do coração, provavelmente, aí realmente deveria parar o medicamento, se não for de extremamente necessidade. Muitas vezes, Lu, a gente não tem jeito de parar o remédio. Né? Paciente que está em um paciente oncológico, que está tomando remédio, começa a vomitar, cai cabelo, mas não tem jeito. Infelizmente, o efeito colateral é bravo, mas a doença é pior ainda, né? Um câncer. Então, tem que passar um pouco pelo inferno, eu brinco, para chegar no céu, tá certo? Tem que sofrer um pouco dos efeitos colaterais para conseguir resolver o problema da doença. E quando é o contrário, ó, a Maria de Fátima, ela ligou, ela disse assim, que ela toma um remédio para fibromialgia. Aí disseram para ela que se parar, não vai... Como é, Keren? Me fala aqui de novo isso aqui, que eu anotei só metade. Ela está tomando remédio para fibromialgia. E o pessoal já ouviu ela disse que já ouviu de um médico que se parar, não vai fazer efeito nenhum, que ela pode parar o remédio. Dizem para ela que remédio para fibromialgia não resolve. Então, fibromialgia é uma doença que não tem cura. O remédio ajuda nos sintomas, que são quadros dolorosos. O paciente que tem fibromialgia, ele sabe o quanto ele sofre, então a gente tem bastante dor. Então, se ele parar, a doença continua lá do mesmo jeito. Assim como ele tomando o remédio, a doença continua lá do mesmo jeito. Certo. O problema é que se ele parar, ele vai voltar com os quadros dolorosos e a qualidade de vida dele vai ficar muito ruim. Então, o recomendável é não parar. Mas se parar, não tem problema para a doença. A doença não vai evoluir mais ou menos tomando o remédio. E quando a gente fala em remédio, a gente tem que entender para que a gente está tomando o remédio. Exatamente isso. Nós estamos querendo resolver um problema de dor, nós estamos mudando o curso natural da doença, nós estamos retardando a evolução da doença, nós estamos segurando, né, essa progressão dessa doença, nós estamos evitando uma complicação daqui 10 ou 15 anos, que é o caso de hipertensão arterial, o caso de diabetes. Então, depende, nós temos que entender o que nós estamos tratando e qual o objetivo do nosso tratamento. Doutor José, qual que é a tua dica, então, para quem está assistindo o programa e não quer tomar o remédio de jeito nenhum e está precisando do remédio? Siga a prescrição médica. Né? Se a gente foi no médico e foi orientado a usar aquela medicação para determinada doença, a gente siga a prescrição médica. E tirem as dúvidas, tá certo? Tirem as dúvidas com aquele médico. O remédio é para isso, o que vai acontecer, o que pode acontecer e como que eu devo solucionar um questionamento quando acontecer, por exemplo, um efeito colateral. É muito comum, Lu, em antidepressivo, o paciente começa a tomar o remédio na primeira semana e fica pior do que ele estava, porque o remédio demora para fazer efeito e tem muito efeito colateral precoce. Mas depois de 1 a 2 semanas, esses efeitos começam a desaparecer e o efeito positivo começa a melhorar, começa a aparecer e o paciente começa a melhorar da doença. Então, às vezes, precisa de paciência. Então, a gente precisa conversar bastante com o nosso médico, tá certo? Para esclarecer e seguir adequadamente a prescrição. E a tua dica para quem está tomando muito remédio? Só tome remédio com prescrição médica. Sem comentários, né, gente? Tomar remédio demais aí a gente sabe que faz mal também. Doutor, muito obrigada. Deus abençoe sua semana. A nossa. Amém. Obrigada. Queridos, olha, todo mundo que mandou mensagem aí no WhatsApp, calma, semana que vem o doutor volta, tá bom? Toda segunda o doutor José Roberto tá aqui com a gente, tá certo?